Quem deseja ser bem-sucedido aqui na vida, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. É uma palavra para todos aqui. Viver acima da média. A minha esposa está aqui, a minha filha, são testemunhas. Tudo que eu procuro fazer, pastor, eu procuro fazer com excelência. Quando eu estava no primeiro ano do curso de engenharia, eu sou formado em engenharia, eu fui o aluno mais novo do curso de engenharia. Da minha sala, eu era o mais novo. Com 18 anos, eu estava sentado na primeira cadeira. Eu nunca fui da turminha de trás. Eu sempre fui da turma da frente. A turminha de trás, geralmente a turminha da bagunça. Eu procurava sentar na frente. E eu me lembro, pastor Divino, pastor Leandro, na primeira aula, quarta tendência, eu vou ler o texto bíblico. Na primeira aula, o professor nosso disse algo que marcou minha vida. Ele olhou 64 alunos e ele disse assim: eu vou dar um conselho para vocês. E conselho é diferente de palpite. Tem gente que gosta de dar palpite. Você conhece algum palpiteiro? Quem conhece algum palpiteiro e levanta a mão? Quem gosta de futebol e levanta a mão? Vou perguntar, você é o quê? Cruzeirense, atleticano? Nenhum. Eu dizer o quê? Eu torço pro Bahia. Bahia? Sofre mais ainda. Bahia. Vamos deixar o Bahia. Ele está perdendo numeração. Quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? Qual seleção? Difícil, mas eu chuto a Croácia. A Croácia. Seu nome é? Ian. O Ian, o que ele acabou de fazer? Ele deu um palpite. O que é palpite? Palpite é uma intuição. Ele sente, talvez porque a Croácia, nas últimas 2 Copas, eliminou até o Brasil na última, né? Talvez. Agora, olha só, é uma intuição, é um palpite. Conselho não é palpite. Conselho é uma opinião fundamentada. A Bíblia fala de conselhos. Salomão falou que na multidão de conselhos há segurança. E eu recebi um conselho da primeira aula de engenharia que mudou a minha vida. O conselho do professor foi: vocês precisam buscar a eficácia e não a eficiência. Eu vou repetir. Vocês precisam buscar a eficácia e não a eficiência. Eu confesso que até aquele dia eu achava que eficácia
e eficiência eram palavras sinônimas. Alguém eficaz, na minha cabeça, era o mesmo de ser eficiente. E o professor falou assim: não é. O eficiente é aquele cara bom de serviço. Se ele é porteiro, ele é bom porteiro, ele dá conta da portaria. Se ele é motorista, ele é um bom motorista. Esse é o eficiente. O eficaz, ele vai além. Ele é acima da média. O porteiro, tem porteiro que se você perguntar a ele alguma coisa fora da alçada dele, ele vai falar: não sei, eu sou pago por ficar na portaria. O eficaz, não. Ele procura andar acima da média. Eu queria dizer algo aqui bem para deixar gravado. A vida cristã é um convite para andar acima da média. Vou perguntar para você: vocês conhecem aquele aluno que vai para a escola só para passar de ano? Aqui não tem não, né? Ninguém aqui. Eu só quero passar. Eu só quero a média. 60. Depois que eu alcancei a média, que se dane. A maioria, pastor Divino, a maioria, infelizmente, se preocupa com a média. E aí vem uma palavra chamada mediocridade. O nosso desafio é andar acima da mediocridade. Quando alguém fala assim: fulano é medíocre, essa palavra, tirando a conotação negativa, aliás, pejorativa, quando alguém fala: você é medíocre, eu falo: você anda na média. Não fede, não cheira. Sabe aquele jogador do Bahia? Aquele cara na média, nota 6. E aí, pastor Divino, eu estava ouvindo hoje um filósofo, e eu queria que você repetisse comigo. Eu achei interessante, nós vamos abordar aqui. Eu queria que você repetisse uma frase desse filósofo existencialista. Ele disse assim: eu sou, repita, eu sou resultado das minhas escolhas. Eu sou resultado das minhas escolhas. As minhas escolhas lá de trás contribuíram para eu ser o que eu sou hoje. Agora, repita, vamos estreitar mais. Diga assim: eu serei resultado das escolhas de hoje. Se hoje eu sou resultado das escolhas do passado, quando eu estiver lá na frente, eu serei resultado das escolhas de hoje. A vida cristã, agora nós vamos para a palavra. Será que isso tem respaldo na Bíblia, pastor Divino? Será?
Será que isso é só filosofia existencialista? Ou será que a palavra de Deus já disse isso há muito tempo? A vida cristã, eu vou repetir, eu comecei e parei. A vida cristã é um convite para andar acima da mediocridade. Pastor, onde é que está isso? No Sermão da Montanha, Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo. A luz do mundo. A luz tem que brilhar. Jesus falou que não podia pegar a lamparina e colocar ela debaixo do alqueire, porque a luz tem que brilhar. Aí quando alguém passa de vida, quando alguém quer brilhar, tem gente que olha e fala: está querendo aparecer. Quem fala isso é porque é medíocre. É porque é invejoso, é porque não consegue. A nossa luz, ela incomoda medíocre. Você nunca vai ver alguém acima da média com a palavra fugiu, com desprezo. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 41. Você que não tem Bíblia aí, pode acompanhar no celular, a maioria, até a Lara, né, Lara? A Bíblia ficou lá, né, Lara? O celular não fica, não. O celular primeiro é pegar. Olha lá. Tem como apagar só que na frente, nós vamos ler do verso 37 até o verso 46, Gênesis 41, verso 37. Vamos todo mundo ler, vamos lá, todo mundo ali, ó, na parede, na projeção, vamos ler? E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veja, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele ajoelhados. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafanate-Paneia,
e o dando por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era legado de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo as mesmas do mantimento do campo que estava guardou dentro da mesma. 49. Assim juntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. e nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia até aqui. A história de José, pastor Júlio, é uma história inspiradora. Eu creio que a maioria que conhece a história de José. Nós acabamos de ler, eu queria pedir a sua atenção. Nós acabamos de ler a parte da história onde José acabou de interpretar 2 sonhos que Faraó teve. José estava na cadeia, preso por uma acusação grave. Ele foi preso com 28 anos de idade, jovem, preso de maneira injusta. 2 anos depois, Faraó tem 2 sonhos. No primeiro sonho, talvez alguém que não esteja familiarizado com a Bíblia, então deixa eu resumir. No primeiro sonho, José vê 7 vacas gordas. E de repente surgem 7 vacas magras, feias. E as 7 vacas magras e feias engolem as 7 vacas gordas. E no sonho, apesar das 7 vacas magras terem engolido as 7 vacas gordas, as vacas magras continuaram magras. De repente, Faraó teve outro sonho. Agora eram 7 espigas belas. E de repente surgem 7 espigas feias. E acontece a mesma coisa que aconteceu no sonho das vacas. As espigas feias engolem as espigas bonitas. Faraó acorda. Naquela cultura, os sonhos eram entendidos como avisos de deuses, de divindades. Mas aqui nós sabemos, pastor Divino,
que o próprio Deus vai com a sua soberania, porque é interessante que Deus conhece até os sonhos. É verdade. Sonhos são mistério até hoje para a ciência. A pessoa, comprovado, pastor de a pessoa, ela só consegue sonhar quando ela alcança o sono REM. O nosso sono é dividido em fases. A maioria dos sonhos a gente acorda e esquece. Faraó acorda, lembra, manda chamar todos os sábios entendidos, conta o sonho e ninguém soube dar a interpretação. Nessa hora o copeiro do rei lembra de José, porque o copeiro há 2 anos atrás tinha estado preso por José e tinha sonhado também. E José, dentro da cadeia, havia dado a interpretação do sonho do copeiro. E agora o copeiro olha para o Faraó e fala assim: olha, tem um hebreu aí, que há 2 anos atrás eu tive um sonho, eu e o padeiro. E a gente contou o sonho para esse hebreu e ele deu a interpretação. E o que ele falou se cumpriu. Eu fui restabelecido ao meu posto de copeiro e o padeiro perdeu a cabeça. Faraó manda chamar José. E o texto vai dizer, pastor Divino, manda chamar ele depressa. Ele é tirado do cárcere, manda fazer a barba, tomar um banho, vestir uma roupa decente, e ele é levado para diante do Faraó. Essa história é emocionante. Por quê, pastor Leandro? Esse homem, ele sai do cárcere e se torna governador da maior potência mundial da época. Guarda bem o que eu vou falar aqui, guardada as devidas proporções, o Egito, naquela época, era mais importante para o mundo do que os Estados Unidos é hoje. Eu vou repetir: guardada as devidas proporções, o Egito era para as nações daquela época mais importante do que os Estados Unidos é hoje para o mundo. E nós estamos falando da maior economia mundial hoje, que é a americana. O Egito, pastor Divino, tinha as maiores universidades. É triste o que o Egito virou hoje. Nós estivemos lá, eu não quero voltar lá não. Pacote para o Egito eu estou fora, né? Eu falei, eu quero Israel, Turquia, Grécia, Egito, nunca mais. Mas o Egito foi a maior potência nessa época. Agora, olha para mim aqui, como é que o camarada sai do cárcere da noite para o dia e se torna governador, o segundo erro além. Ele não foi só governador, ele foi ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda foi José que estabeleceu a lei do quíntuplo. Tudo que for colhido durante 7 anos, 1/5
vai para o tesouro real, vai para a fazenda, o Ministério da Fazenda, porque virão 7 anos de fome. E por causa de José, o Egito foi salvo. Não só o Egito, as demais nações foram abençoadas. E aí, quando eu olho para a história de José, eu queria fazer uma pergunta aqui. Grandes homens. Olha, quem é um grande homem hoje? Se considera? Tirando o Rogério Ceni. Vocês concordam que Elon Musk é um grande homem hoje? É ou não? É o cara mais rico do mundo. Mark Zuckerberg é um grande homem. Bill Gates é um grande homem. A pergunta, pastor Divino, que essa pergunta ela é meio filosófica. Grandes homens já nascem prontos ou são formados? Será que Deus olha e fala assim, Pedro, quando eu vou, aí já nasce um grande líder, já nasce uma grande mulher, já nasce, né? Por exemplo, eu não concordo com tudo, mas eu admiro Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que a história vai dizer que ela andou acima da média. A pergunta que eu fiz foi, será que grandes homens nascem prontos ou são formados? E eu vou perguntar à namorada do dia, seu nome é Letícia, quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, ninguém bota o ovo. A galinha, não é a galinha. Vocês viram que a pergunta, olha só, essa pergunta, né? Essa pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta que até hoje gera debates. Porque a galinha bota ovo, o ovo, a galinha vem do ovo. Essa pergunta aqui, grandes homens já nascem prontos ou são formados? A minha resposta, pastor Divino, e aí agora nós vamos analisar aqui a história de José. Quando eu olho para a história de José, e qual é o tema aqui da imersão? Vivendo acima da média. Pastor Heleno, quando eu olho para a história de José, eu vou falar que grandes homens são formados, não nascem prontos, são formados. José, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Eu vou repetir. Ele foi tirado do cárcere e assentou-se no segundo maior trono da época, só abaixo de Faraó. E Faraó ainda vai falar com ele, eu sou o Faraó. Hoje eu sou comerciante, aí de vez em quando eu falo com a minha esposa, a loja é minha. Mas é ela que manda. Ela vai mudando tudo, não? Aí eu falo, a loja é minha.
vocês, eu vou dar. Ninguém vai levantar a mão sem você autorizar. Olha o poder que Faraó deu José. E o que me chama a atenção, pastor Leandro, é que quando José acabou de interpretar o sonho, olha o que é andar acima da Faraó chamou ele para quê? Para quem Faraó mandou buscar José? Para quem? Você entendeu? Vai interpretar o sonho. Só que anda acima da média não faz só o que foi chamado para fazer. Olha, eu estou provando na Bíblia. José poderia só ter falado assim, olha, o seu sonho é que virão 7 anos de vacas gordas, de abundância, e depois virão 7 anos de vacas magras, e o negócio vai ser tão feio que não vai nem se lembrar dos 7 anos de abundância. Tchau. Só que quem anda acima da média vai dar um passo a mais. Ele apresenta a interpretação e ele dá uma solução. Isso é tremendo, eu chego a arrepiar. Porque ele fala assim, você deve escolher um homem. Faraó não pediu ele para dar conselho. Ele não está dando palpite. Ele está dando conselho. Ele olha para Faraó e fala assim, eu vou ler de novo para vocês verem, partiu dele. Não foi o Faraó que pediu. Ele olha e fala assim, meu Deus, isso é tremendo. Ele olha e fala assim, faça isto. Dá para colocar aí o verso 34, Gênesis 41. A gente não leu esse versículo não. Gênesis, olha o que ele vai dizer, pastor, faça isso. Faraó, lá, alguém para falar isso tem que ter propriedade. Ele não falou assim, eu acho. Não, ele disse, faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Tem gente que só sabe apontar defeito, mas não propõe a solução. Aquele que é medíocre, ele só sabe, não, eu sou isso aqui. Se pedir ele algo a mais, ele não sabe. E ele vai aproveitar agora, pastor Divino. Ele olha e fala, faça isso. Faça. É ousadia. Aí Faraó olha, eu acho muito o seguinte. Faraó olha e fala assim, onde a gente vai achar um homem como esse, em que há o Espírito de Deus, alguém que anda acima da média, alguém que não foi, porque agora eu vou entrar, eu ia dar um spoiler, mas deixa eu seguir aqui o esboço. Pastor Silvio, eu perguntei aqui, quem quer ser bem sucedido? Todo mundo levantou a mão, né? Como é que eu faço para ser bem sucedido? Como eu faço para viver acima da média? 4 conselhos que eu vou aprender com José.
Primeira coisa, pastor Júlio, isso é tremendo. Primeira coisa, para andar acima da média, eu preciso ter caráter aprovado. Caráter. Quando eu olho para a vida de José, José não negocia valores, isso é caráter. Tem gente que por causa de pouca coisa está negociando caráter. Quando a mulher, eu gosto de falar sempre isso, viu, Lazareto? Quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele, se fosse os irmãos aí, deu mole, né? Deu mole, eu caí matando. Tem gente que fala isso, né? Deu mole, eu chego junto. A carne é fraca. Sabe o que eu vejo com José nessa Júlia? Caráter não negocia. Verdade. Naquela época não tinha, olha aqui, naquela época não tinha celular, não tinha filmadora. Hoje a gente é filmado, né? Hoje a gente sabe duas vezes antes de fazer bobagem, porque todo lugar tem uma câmera. Na época de José não tinha câmera nenhuma. A mulher está dando mole para ele fala, a Bíblia não fala não, mas eu acredito que a mulher não era tão feia assim não, porque o diabo não coloca coisa feia não. Tem um teólogo que diz, repita comigo, todas as maçãs do diabo são lindas, mas todas têm bicho. O diabo nunca vai colocar uma tentação que não atrai. O diabo sempre vai colocar uma tentação que vai mexer. Naquela época, José não tinha filmador para filmar ele. Não tinha celular. A mulher está dando mole. E ele fala, não, eu não vou pecar contra o meu Senhor e contra Deus. Isso é caráter. Tem gente que quer crescer na vida, mas não tem caráter. Tem gente que não anda acima da mente porque não tem caráter. Caráter. O caráter de José, o caráter de José revela. Sabe o que é ditado? A ocasião faz o ladrão. Mentira. A ocasião não faz ladrão. A ocasião revela quem é ladrão. Eu vou repetir. A ocasião, que eu roubei porque estava ali dando sopa. Não, você roubou porque você é ladrão mesmo. O meu primo está gravando ali, eu não estou nem aí. É safado mesmo. Por isso ficou 2 anos em cana. Olha só, olha como é que é a ocasião. A ocasião revela. Ô pastor, eu fiz isso porque você é safado. Teve um irmão que traiu a mulher
e veio conversar comigo. Ô pastor, você sabe, né? Eu sou homem, né? Aí lá em casa não está rolando muito, né? Aí eu tô carente, você é safado. Você é safado. A ocasião não faz o adúltero, revela o adúltero. A ocasião não faz o mentiroso, revela o mentiroso. Ah, eu menti porque não, você mentiu porque você é mentiroso. Isso é caráter. O meu primo, há 20 anos atrás, foi trabalhar numa empresa e aí o chefe resolveu, a empresa é perto da minha loja. O chefe resolveu fazer um teste. Eu estou contratando alguém, eu quero saber se esse cara é confiável ou não. E aí o chefe, sem o meu primo saber, tinha uma câmera na lâmpada. Sabe essa lâmpada que filma? Meu primo não sabia. O chefe colocou uma nota de 50 no meio dos papéis. E chamou ele e falou, olha, ele falou, não dele não. Ô fulano, vai lá na minha sala e pega um documento para mim. E ele foi. Chegou lá, viu a nota de 50 dando sopa. Ó, a ocasião faz o ladrão. Aí ele... Final do dia o chefe chama. Fulano, você não viu uma nota? Não vi não. Tem certeza? Eu não sei se eu perdi na rua, eu não sei se eu deixei em outro lugar. Não sei não. Tem certeza? Tem. Então vem cá, eu vou te mostrar um vídeo. José, ele tinha, se ele fosse olhar, pastor Júlio, ele bonitão, novo, longe de casa, longe da família, traído pelos irmãos. Agora a mulher está dando mole, vou cair matando. Não, caráter não negociamos. Quem anda acima da média tem caráter aprovado. Glória a Deus. Maravilha. Eu não vou tocar naquilo que Deus proibiu. Eu não vou fazer aquilo que a lei de Deus proíbe. Com certeza, a mulher deve ter oferecido algumas vantagens para ele, pastor Júlio. Você vai ter, se você fizer isso, você não vai perder. Comigo você não perde. Olha o que Deus está. A gente olha na Bíblia a palavra provação e aprovação. Caráter é provado no meio das dificuldades. A minha esposa, ela gosta de ouvir isso, porque a gente vai ficando velho. Como é que a gente sabe que está ficando velho? Quando a gente chega de noite, jovem gosta de hambúrguer, pizza, iFood, e velho, chazinho. Chá. Se eu comer hambúrguer dependendo do horário, meu Deus do céu, à noite não dorme, aí o chazinho, aí eu gosto, aí eu fui lá no supermercado, eu comprei aquele chá de caixinha,
4 caixinhas, camomila, capim-cidreira, chamate e mais um outro lá. A minha cunhada teve a brilhante ideia, chegou lá em casa, a irmã dela teve a brilhante ideia de arrancar todos os saquinhos, colocar tudo na mesma vasilha e jogar as caixinhas fora. Aí, se você perceber, saquinho de chá é tudo igual. Saquinho é tudo igual. A única maneira de você descobrir o aroma, de você descobrir o que tem dentro, é jogando água fervendo. Tem um teólogo que diz que a melhor maneira de saber se o cara é crente ou não é jogar água fervendo, é jogar na prova. Meu Deus. Sabe por quê? Caraca, não é quando tu tá bem, não. É quando tá indo mal. Caráter que na igreja, aqui na igreja, caráter, todo mundo tem caráter. Caráter é quando ninguém está te olhando. Caráter é quando você está sozinho dentro do seu quarto. O que você faz sozinho dentro do seu quarto? O que você faz sozinho quando o papai não está vendo, a mamãe não está vendo, a namorada não está vendo? O que você faz? José não negocia. Não negocia. Segunda coisa que eu aprendo com José: quer andar acima da mente? Amém. Quer ter sucesso na vida? Amém. Segunda coisa que eu aprendo com José, pastor Divino: José faz tudo com excelência. Poxa, ajuda. Tudo. Na casa de Potifar, ele poderia, sabe aquele empregado? Aqui não tem não, né? Eu mandei uma embora. Eu estou tomando trauma de empregado. Meu Deus do céu. Difícil. É difícil, por quê? Quando eu estava lá na loja, aí ela... Aí quando eu saía, eu olhava nas câmeras. Ela ia chegar, aí trabalha. Tem gente que só faz quando o chefe está olhando. Só faz quando o supervisor está olhando. José não. Eu estou na casa do Potifar. Ele foi vendido como escravo. Ele poderia se revoltar para se dizer: quer saber? Vou fazer tudo mal feito. Que se dane. Mas a Bíblia fala que ele punha a mão e Deus foi prosperando. Porque quem faz com excelência, aleluia, ele está fazendo não é para o homem, é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo. Muita gente que não me conhece, então eu vou falar. Eu nasci com paralisia. Eu sofri preconceito dentro de casa, na igreja, na rua, no mercado de trabalho e dentro da faculdade. Dentro da faculdade, eu sofri um dos piores preconceitos, pastor Divino. Primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém. Sentei na primeira cadeira, da fila do meio,
E eu tinha passado, eu passei em segundo lugar geral no vestibular. Eu vou confessar, fiquei chateado com o segundo lugar. Eu queria o primeiro. Eu queria ser o primeiro. E eu passei em segundo lugar geral no vestibular. Quando eu até olha assim, eu frequentava o ciclo de oração. A minha avó, até 4 anos atrás, ela era uma das líderes. Eu cheguei lá na oração e eu orava, Deus, eu quero passar no vestibular, eu orava e eu estudava. Porque tem uma galerinha aí folgada, viu? Tem um irmão, um dia, estou pregando lá no Espírito Santo, aí ela veio assim, pastor, olha para mim que eu vou prestar o Enem. Eu olhei para ela e falei assim, está estudando? Eu falei, vai aprender a batata. Não vou orar, não, você não estuda. Você acha que Deus vai ser injusto? Deus vai abençoar você porque eu vou orar e vai ferrar o outro que está estudando? O que eu aprendi? Eu vou orar e eu vou estudar. Eu orava, eu estudava. E eu queria passar em primeiro lugar no vestibular. Fui na igreja, orei, pedi oração. A irmã Beatriz, saudosa, ela pensa na mulher baixinha, cheia de Deus. Ela colocou a mão na minha cabeça. Eu nasci numa periferia. A minha esposa fala que eu sou ex-favelado. E é verdade. Nasci lá, é uma favela mesmo. Favela mesmo. A minha mãe lavava roupa. O povo nem sabe o que é isso hoje, pastor Jesus. A minha mãe andava com a trouxa de roupa na cabeça, buscando da patrulha dela para lavar em casa. Família simples, na favela, e eu falei, eu vou passar no vestibular, em primeiro lugar. Não consegui. Fiquei em segundo lugar. Cheguei na igreja, a irmã Beatriz olha e fala assim, e aí, Ciro? Você passou no vestibular? Eu falei, passei. Mas cadê a alegria? Eu falei, porque eu fiquei em segundo. Eu queria ser o primeiro. Aí ela olhou para mim e falou, que vergonha nessa cara, rapaz. Você nasceu na favela. Estudou em escola pública. Ainda querendo. Sabe por quê? Aí eu aprendi, porque caráter tem a ver com humildade também. A irmã Beatriz falou assim, se você for humilde e reconhecer que essa vitória é de Deus, lá dentro da faculdade você vai ser o primeiro. Aí eu cheguei, sala de aula, 64 alunos, ninguém me conhecia. Aí o professor de cálculo, é engraçado, eu encontrei com ele ano passado. Achei que ele não ia me reconhecer, porque tem 24 anos. Eu fui chamando ele, eu vi o senhor lá no caixa, aí ele eu vi cutucar ele, ele falou assim, se não for, eu vou pedir perdão. Quando ele virou, ele, Sila! Aí eu olhei e falei assim, você lembra de mim? Aí ele falou assim, você é inesquecível. Aí eu falei, o senhor também. Agora vocês vão entender por que ele é inesquecível. Sabe por que ele é inesquecível? Primeiro
dia de aula, ele deu 500 exercícios de cálculo. Quando ele fala assim, atenção, calouros do curso de engenharia, bem-vindos ao primeiro ano, primeiro período de cálculo, e como boas-vindas, eu vou dar para vocês 500 exercícios de cálculo. Eu pensei, ferrado. Eu estava vindo a rede pública. Eu não tinha nem noção do que era cálculo. Aí ele fez aquele alvoroço. O professor olhou e falou assim, calma. Eu vou dar um colher de chá. Eu vou deixar vocês formarem duplas. Mas tem um porém. Eu sou bom pastor. Eu falei, professor, é bom pastor, que analogia, mas aí eu falei, pastor? Aí ele assim, eu sou bom pastor. Pastor só faz casamento. Pastor não faz divórcio. Então, a dupla que você escolher, você vai ter que estar casado com ela até o final do ano. Eu não aceito separar. Não pode trocar de dupla. Quem você escolher agora, você vai até o final do ano. É uma regra. Não pode ter separação de dupla. Aí o pastor de Nunes fala assim, eu vou dar 5 minutos para vocês formarem as duplas. 64 alunos, 32 duplas. Ninguém me escolheu. O povo olhava para mim assim e passava direto. Eu chegava, olhava, passava. Quando todo mundo formou, as duplas estavam formadas, esse professor, agora vocês vão entender porque ele é inesquecível. Ele disse assim, atenção galera, toda sala de aula tem 2 Jacu. Aí apontou para mim, tem esse Jacu aqui na frente e o outro Jacu lá atrás. Sobrou eu na frente e sobrou o outro lá atrás. Aí ele fala, sabe o que é o Jacu? É aquele bobão que ninguém dá nada por ele. E aqui tem 2. Então os 2 Jacu agora é uma dupla. Aí o Jacu lá de trás levantou e veio para perto de mim. Chegou perto de mim e sério, bobagem, eu estou diante de Deus. O Jacu chega e fala assim, eu posso ser sua dupla. Eu falei, só sobrou você. Senta aí. Ele senta. Quando ele sentou, ele olha para mim e vai se apresentar. Quando ele se apresenta, eu falei, não, sério? Ele tinha passado em primeiro lugar geral no vestibular. Aí eu olhei para ele e falei assim, foi você que tomou no primeiro lugar? Aí ele olhou e falou assim, você é o Silas, que ficou em segundo. Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele olha e fala assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, nós vamos mostrar quem é Jacu. Faculdade de Engenharia de Agricultura.
minha filha Geodésia. Aí ele olha e fala assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos mostrar quem é Jacu agora. A menor nota nossa foi em Química, no primeiro período, 98. O resto é 99 e 100, 99 e 100. Ninguém segurou o Jacu. Depois o povo falava, se eu soubesse, eu tinha escondido você. Já era, perdeu o Playboy. O que aconteceu? Olha só, José fazia tudo com excelência. Eu, pastor Divino, aprendi isso. Um ano depois, esse amigo meu foi embora para o Paraná. A empresa transferiu. E eu continuei. O melhor aluno da faculdade. Glória a Deus. 4 anos depois. Porque tem gente que acha, né? Pra que eu vou tirar nota alta? É só a média, tá bom. É só a média. Quando você faz tudo com excelência, a hora vai chegar. A hora vai chegar. José está na casa de Potifar, faz tudo com excelência, vai para a cadeia. E aí eu estava estudando, eu nunca vi pregador quase falar isso. A história de José, ela é muito conhecida, muito pregada, mas tem pregador, a maioria não fala. Sabia que Potifar poderia ter mandado matar José? Ele era estrangeiro, acusado de tentativa de estupro. Quem era Potifar? Oficial de Faraó. Se Potifar quisesse, tinha mandado matar José. Por que ele não mandou matar? Por quê? Eu não lembrei. Naquela época não tinha direitos humanos. Naquela época, preso, não tinha promotoria, não tinha não. A palavra do oficial era palavra de punição. Tem 2 alternativas. Por que Potifar não mandou matar José? Em primeiro lugar, soberania de Deus. Deus tinha um plano para José. Glória a Deus. E quando Deus tem um plano, ninguém toca. Segunda possibilidade. Potifar conhecia a mulher que tinha. Ela acusou José, mas eu conheço José. Ele não podia ficar contra a mulher, mas também não podia ser injusto, porque a luz de José brilhou 11 anos na casa dele. Quem é. Glória a Deus. A nossa reputação tem que falar mais alto que a nossa voz. Glória a Deus. Caráter fala mais alto. A minha esposa está aqui, na minha loja lá. Tem gente que não gosta de mim. Mas tem isso aqui para falar, nossa, porque ninguém tinha se trabalhado, todo mundo é picareta? Não. A minha reputação fala mais alto. Ontem eu fui no velório, eu chorei muito. Minha esposa chorou muito. Pastor Toninho morreu, amigo de morreu novo. E eu falei com minha esposa que no velório marcou, que são
vários irmãos. Você quer saber quem é o homem? Pergunta a família, pergunta a esposa, pergunta os filhos. E aí o irmão mais novo pega a palavra e fala assim: Deus recolheu o melhor de nós. José, o testemunho dele falava por ele. O testemunho dele falava. E José agora, dentro da casa de Potifar, 11 anos, Potifar deve ter pensado assim: eu conheço esse homem, eu sei a minha mulher. Se eu não fizer nada, eu vou ser um banana. Mas se eu não matar, eu vou ser injusto. José vai para dentro da cadeia. Eu acredito que tomou pelo menos um ano. Uma chibatada, porque a acusação era pesada. Dentro da cadeia, pastor, o carcereiro viu a mulher e falou: ei, estamos achando aqui, estamos aqui, você vai cuidar aqui da minha glória? Porque ele fazia tudo com excelência. Eu falei que a minha meta era tirar 100. Aí tinha gente que falava assim: até que só passar de ano tá bom, só pegar o camuço tá bom. 4 anos depois, apareceu uma vaga para trabalhar na CEMIG. A vaga mais disputada do curso. Era uma vaga só para toda Minas Gerais. E eu chego. Eu lembro até hoje. Mais de 20 anos candidatos. Eu chego. Eu nunca tinha trabalhado. E eu falei assim: será? O examinador chegou e falou assim: a primeira etapa do processo seletivo. Nós vamos avaliar as notas. Aí tinha um do meu lado que só passava na média. Eu falei: tchau. Tchau. Tem gente que acha bobeiro sem querer ser o número 1. Não. Aí, pastor, diante de Deus, foi sair um candidato. O examinador está filmando, eu vou falar. Eu sou grato a ele também, Afonso. O Afonso vai e escolhe lá meia dúzia. Eu estava lá. Se é nota, eu estou aqui. Dos 6, o Afonso vai e me escolhe. O seu escolhido, Silas, a vaga é sua. Aí eu perguntei: por que eu? Ele falou: porque você é o melhor. Irmãos, quem faz tudo com excelência, uma hora ou outra a oportunidade chega. José, ele faz tudo com excelência na casa de Potifar, na cadeia, e agora a oportunidade da vida chega. Faraó fala: onde encontraríamos um homem como esse? Terceiro lugar, por que José é uma inspiração? Como andar acima da média? Primeiro, caráter. Segundo, fazer tudo com excelência. Se você vai tocar, se vocês vão cantar, é com excelência.
Tem gente que acha que para Deus vale qualquer coisa. Não, se eu vou pregar, tá ali minha esposa, é horas e horas estudando. Você acha, pastor Divino? Eu fui chamado ano passado para dar palestra na OAB. Você acha que é tua ou é dedicação? A minha esposa falou que é engraçado que eu falo para todo tipo de público leigo, público intelectual, eu consigo comunicar, mas é horas e horas de dedicação, leitura, oração, devocional. Tem gente que não se prepara, aí está reclamando. Quando eu olho para José, terceiro lugar, eu vou encerrar já. Terceiro lugar, o que eu aprendo com José? Quando nasceu o primeiro filho dele, primeiro filho de José, dá para colocar aí no versículo aí, Gênesis 41, 51. Você pode ler comigo lá? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha que interessante, quando o filho dele nasce, o primeiro filho, ele vai falar assim: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. Quem está falando com isso? Toda dor, toda aflição. Tem gente que fica se vitimizando o resto da vida. O que aconteceu lá atrás? Quem já namorou e outra namorando, levanta a mão. Levanta a mão. Tem uns que não namoram, não, só pega, né? Pegador. Quem já teve algum relacionamento que acabou e levanta a mão e terminou? Opa, a maioria. Sabia que tem gente que não consegue superar o fim do relacionamento? Eu vou morrer! Eu estou preocupado com essa juventude. Termina o namoro, parece que terminou o mundo. Hoje, a minha esposa não sabe, mas sabe ela? Foi um cliente lá na loja, um vizinho, 21 anos, suicidou. Ele chegou lá abalado lá. Eu perguntei por que suicidou, porque a namorada terminou com ele. Sabe o que eu aprendo com José? Você quer andar acima da média? Você quer ser bem sucedido? É importante virar a página. Vira a página. Se eu fosse olhar todas as minhas dificuldades, eu ia ficar lamentando. Se eu fosse olhar as minhas limitações, tem coisa que não vai voltar. Não vai. Eu só tenho duas alternativas. Ou seguir para frente, ou ficar vitimizando.
Quando eu era lá atrás, eu perdi a namorada. José não. José, ele vai virar a página. Aquilo que deu errado serviu de degrau para você chegar onde você chegou. José olha e fala assim: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Esquecer no sentido de todo o mal. Se eu fosse olhar todos os nomes que eu tomei, hoje eu não seria pastor, empresário, professor, escritor. Se eu fosse olhar as minhas limitações, eu ia dizer, coitado de mim, estou fraco. Pergunta a minha esposa como é que eu sou. Eu sei quem me chamou. Eu sei da minha capacidade. Eu nasci, ela fala, na favela. Mas o favelado aqui já escreveu 9 livros. O favelado aqui foi convidado para receber uma homenagem na Academia de Letras do Brasil. O único pastor de BH homenageado na Academia de Letras. Irmãos, vocês estão diante de alguém que virou a página. Você pode falar esse lado aí, vamos virar a página, vamos construir uma nova história, vamos avançar. Pastor, mas eu amava. Eu vou falar do meu filho. Meu filho é bonitão, inteligente, 21 anos. A menina terminou com ele. Eu não quero saber de mulher mais. Acabou. Eu vou me ensinar. Esses dias vem falar comigo, pai. Será que eu nasci para ser eunuco? Eu falei com ele, safado. Depois de namorar uma besta, você acha que é eunuco? Terminou. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de sorrir. Tem tempo de levantar, sacudir o poeira, dar a volta por cima. Eu passei em segundo lugar no vestibular, mas no primeiro vestibular eu não passei. Você tem que aprender com os erros. Em último lugar, e eu encerro aqui. O que eu aprendo com José? Em primeiro lugar, caráter. Seu nome é? Esqueci. Liomar, sabe o que eu vejo com José aqui? Camarada andava acima da mesa. Primeiro, caráter. Segundo, fazer tudo com excelência. Terceiro, virar a página. Aquilo que causou dor, cada dificuldade é uma possibilidade para mim ir para frente. José vai ensinar isso. Em quarto lugar, quem eu aprendo com José para viver acima da média? José via Deus na história dele.
A gente só vai andar acima da média se a gente conseguir ver Deus na nossa história. Aleluia, Deus. Se não fosse Deus, onde você estaria? Onde Deus estaria? José, ele tem essa consciência. Deus, olha o que ele vai falar para os irmãos depois. Todo mal que vocês intentarem contra mim, Deus transformou em bênção. Quem mudou minha vida foi Deus. Quem vai mudar sua vida é Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus, ele pode mudar sua vida. Deus, ele está por trás da sua vida. Quando eu olho para José, a Bíblia fala que Deus era com José. E Deus era com José. E Deus era com José. Pastor Adriano, José nunca viu anjo. O pai dele viu, lutou com anjo. José não, nunca viu anjo, nunca lutou. A gente canta, né? Jacó, segurou anjo. Jacó, o pai de José viu anjo. E o avô? O avô também viu Isaac. Anjo apareceu com Isaac. E Abraão? Abraão recebeu anjo em casa com o mesmo anjo. Agora, o que eu acho fantástico é que José nunca viu anjo, mas sabia que Deus estava com ele. Eu não preciso ver para crer, aleluia. Eu não preciso ver, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, aleluia. Quando eu olho para o divino, eu estou falando aqui, o avô de José, pai de José, o bisavô de José, todos eram da Deus é bom. Pentecostais, agarrava anjo, via anjo, experiência com anjo, é anjo aqui, é anjo ali, é anjo lá, e Jacó luta com anjo, agarra o anjo, segura o anjo. José, coitado, nunca viu anjo. José já era comunidade de missão reunida. José já era batistão. A gente, você já leu na Bíblia que algum anjo foi lá na cadeia falar com José? José nunca recebeu visita de anjo. Abraão, que é o bisavô, recebeu. Isaac viu anjo. Jacó, nem se fala. José nunca teve uma experiência pentecostal. Mas José cria. Aleluia. Eu não preciso ver, eu preciso crer. A Bíblia fala que Deus era com José. E tem gente que nunca vai ver anjo, mas você tem Deus na sua vida. E se você deixar Deus guiar a sua vida, você vai andar acima da média. Você pode se levantar, eu vou orar por você. Aleluia. A banda vai tocar, não aí, pastor? Pode?